A gente procura desenvolver um negócio chamado o óbvio, coisa que o brasileiro, lamentavelmente, por força de uma série de circunstâncias, ele desenvolve a fantasia. Isso é mais do que óbvio, né? Só que as pessoas, às vezes, não analisam com profundidade. A nossa postura, quando desenvolta na questão de montar a carteira de renda mensal, ela combinou alguns valores, não é isso? E qual um desses pensamentos? Eu tenho condições de ser dono? A pergunta. Não. Então eu posso ser parceiro? Pode. Eu posso ser dono do Banco do Brasil? Não, jamais. Mas eu posso ser parceiro, por que não? Então, eu falei, poxa, eu vou ser parceiro do banco. Hoje eu sou o maior acionista pessoa física do banco, você acredita? Acredito. Por devagarzinho. Então, por que o camarada não pode ser parceiro? Então isso daí estimulou em mim uma postura seguinte. Eu não quero ser um acionista minoritário. Eu quero ser um pequeno dono. Tá entendendo? Eu quero mudar a minha posição, é pequeno dono. Eu sou um pequeno dono. Tá entendendo? Por quê? Porque o dono não vende as ações. E o pequeno dono também não tem que vender. Tá certo? Ele compra. Então, e outra coisa, você tem que associar a evolução da carteira de renda mensal à evolução da quantidade de ações. Então, isso é mais do que óbvio, né? Só que as pessoas, às vezes, não analisam com profundidade. Então, observando esse critério de querer ser pequeno dono, por exemplo, hoje eu sou um pequeno dono da Klabin. Você conhece a Klabin? Claro. Uma das maiores empresas do país. Né? Uma empresa que ostenta a direção que este país precisa. Ela investe na geração de riqueza. Ela gera riqueza, ela faz essa riqueza circular e distribui essa riqueza. Está entendendo? Tomara muitas empresas tivessem a filosofia que tem hoje a Klabin. E assim sucessivamente. Então eu sou um pequeno dono da ES Brasil, sou um pequeno dono da Suzano, sou um pequeno dono do Banco do Brasil. Aliás, do Banco do Brasil, sou o maior acionista pessoa física. Sou um dos maiores acionistas do Banco Santander, pessoa física. Tudo uma pessoa física. Sou um grande acionista, talvez, não sei, não é por uma miragem e nem por uma visão, mas sou um grande acionista de uma empresa chamada Unipar. Tenho 20% das ações, sou vice-presidente do Conselho de Administração e não quero outros, tá entendendo? A ação da qual a gente participa custa R$70 no mercado, em função do quê? Em função do direcionamento e da diretriz que você coloca na empresa, que o dono é um grande camarada, um amigo, né? E um camarada que conhece, sabe e gosta de investir, acha que tem que se investir nesse país. Mentalidade essa que está praticamente exorcizada da maioria da população. Então, a gente procura ser o quê? Um vitorioso nato. A gente não aceita a derrota. Mas a derrota ela é inerente do fato, né? Sim. Só que a gente tem poucas derrotas. Importante ter menos, né? E a gente briga para não ter, entendeu? Exato. Então é isso aí. A gente procura desenvolver um negócio chamado o óbvio. Coisa que o brasileiro, lamentavelmente, por força de uma série de circunstâncias, ele desenvolve a fantasia. Uhum. Gente, acho que foi uma aula para todo mundo.
já até encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo, tem alguma mensagem final que Luiz, vocês gostariam de deixar para quem está assistindo a gente? Bom, a nossa mensagem, a minha mensagem pelo menos é o seguinte: o mercado de valores não é esse fantasma que muitos apregoam ser. O mercado de valores é um instrumento da economia que deveria ser direcionado de uma outra forma. Lamentavelmente, eu considero isso, é uma definição minha, nós somos um país que tem uma bolsa rica e um mercado pobre. Por quê? Porque aqueles que deveriam fazer alguma coisa pelo mercado, não fazem pelo mercado, fazem para o seu benefício próprio, correr atrás de emolumentos, fazer com que hajam movimentações estratosféricas para poder se beneficiar de emolumentos e corretagem. O mercado precisa o quê? O mercado necessita de uma estrutura educacional, como a minha filha está desenvolvendo. Ela está fazendo o trabalho que o governo devia fazer. Está entendendo? Mostrar para o cidadão o caminho do investimento através do investimento na geração de riqueza através das ações. O futuro não deste país, o futuro de todos os países é justamente esse. É você investir na geração de riqueza para que você possa gerar o quê? Tributo, emprego, entendeu? Eu vejo as autoridades, grandes autoridades, chegar até falar, não, investe em outro país. Isso aí é ridículo, né? Você tem que investir aqui. Agora, por que o cidadão não investe aqui? Porque se ele investir em outro país, o custo dele é bem menor do que aqui. Então, o empresário, ele quando toma a iniciativa de edificar um negócio, é claro, esse negócio ele tem que ter duas coisas fantásticas. Ele tem que ter custo e lucro, né? A pretensão aqui é que o cidadão não tenha lucro. Então ele não pode ter o negócio. Tá correto? Então você tem aqui uma série de ingredientes que maculam, que prejudicam essa filosofia. Primeiro você tem um tributo arrasador. Tá correto? São 34% que se paga. É uma coisa fantástica. Você tem o custo trabalhista, que é extremamente oneroso, com benefícios e direitos incalculáveis. Coisas que não existem em outros países. E que não é desumano, tá entendendo? A verdade é essa. Então, nosso país é um país que precisa ter um choque anafilático em termos de economia e em termos de direcionamento, para que ele possa, então, talvez, um dia não ter mais ninguém na rua, como tem hoje. Tá certo? Isso. Lamentável. Luiz. Acho que a minha mensagem um pouquinho mais curta são duas coisas. Primeiro, estude para ser o seu próprio gestor, né? O custo de oportunidade de você delegar as suas decisões de investimento 100%, seja por falta de confiança, né, ou por até falta de tato com o mercado, né? Obviamente que a gente sabe que isso não é ensinado nas escolas. Então, estude para ser o seu próprio gestor, né? O seu eu do futuro vai te agradecer lá na frente, né? E segundo, acho que mais fácil ainda do que você descobrir por onde começar na bolsa é por onde não começar, o que você não quer. Então, tenha um objetivo claro de onde você quer chegar, né? E escolha empresas que tenham a ver com esse objetivo. Então, que sejam perenes, que paguem bons dividendos, que sejam transparentes, tenham boa governança. E evite aqueles setores mais cíclicos, ligados a consumo, né? Como varejo, enfim, que tendem a ser setores bastante complicados, de altos e baixos, né? E que dificilmente remuneram bem o seu acionista. Então, é fazer o feijão com arroz bem feito, por muito tempo. Você vai ser bem sucedido, exatamente. Excelente, excelente, Luiz. Ela tem essa filosofia que eu respeito, claro, né? Do cidadão ter a iniciativa própria, dele ser seu próprio gestor. Mas é muito difícil você ser seu próprio gestor, porque dificilmente alguém conseguiria alcançar a experiência que a gente conseguiu. Tá entendendo? Então,
É como na medicina, né? Se você fica com um problema, o que você faz? Você não vai estudar medicina? Você vai no médico, não é isso? Aí o médico fala, toma esse remédio. Você não vai estudar medicina e falar, não. No mercado também é assim. Você tem que procurar o bom profissional, aquele que realmente ostenta uma postura de raiz de mercado, aquele que tem condições de te proporcionar um bom direcionamento, tá entendendo? Então, e o aprendizado do aplicador, ele vai se processar com o tempo, tá entendendo? Se de repente você não consegue. Excelente. 50 anos. Não é da noite pro dia, ainda estou né? aprendendo. É verdade, é verdade. Pessoal, mais um bate-papo. Luiz, família Barsi, obrigado.